Arrependimento para salvação. O que é que isso quer dizer na prática? Essa é, sem dúvida, uma daquelas perguntas gigantes, né, que está no centro de muitas tradições de fé, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar fundo para entender o que está por trás dessa ideia, desse conceito de arrependimento salvador. Então, para começar, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aí. O que é que significa de verdade se arrepender? Sabe? É só, sei lá, sentir culpa por algo que foi feito? É só decidir mudar um hábito ruim? Ou será que tem algo bem mais profundo em jogo? Para a gente desenrolar esse novelo, nosso caminho vai ter 5 paradas, ok? Primeiro, a gente vai ver por que se arrepender é visto como algo necessário. Depois, o que é o arrependimento em si. A terceira parte é sobre como é a experiência disso. A quarta, sobre como isso é uma jornada contínua. E por fim, a gente fecha com a promessa que vem com a salvação. Beleza, então, vamos para o nosso primeiro ponto. Afinal, por que esse conceito de arrependimento é tão essencial? Bom, a raiz de tudo isso está na forma como se entende a condição humana. Olha só que interessante essa comparação, que vem lá do livro de Tito. É quase uma foto de antes e depois, sabe? De um lado, tem a descrição da condição humana, meio que presa à desobediência, paixões, essas coisas. E do outro lado, a gente vê a solução divina, a mudança. E o ponto-chave é que essa mudança não vem por mérito da pessoa, mas sim por um ato de misericórdia de Deus. O arrependimento, então, aparece bem aí, com uma ponte entre o que a gente é e essa graça que é oferecida. E olha, essa necessidade não é para um grupinho específico de pessoas, não. A citação de Eclesiastes é bem direta, né? Diz que a tendência de errar é universal, ou seja, dentro dessa visão, ninguém está isento. Ninguém escapa dessa necessidade de se arrepender. Agora, aqui tem um ponto que é super importante entender. De acordo com essa doutrina, o arrependimento não é uma coisa que acontece só uma vez, lá no comecinho da jornada de fé, e pronto. A ideia é que, como existe essa força interna, essa tal corrupção que é constante, até quem já tem fé pode acabar caindo. E por isso, precisa de um processo contínuo, uma restauração constante. Bom, e isso já puxa o gancho perfeito para a nossa segunda parte. Se todo mundo precisa se arrepender, então o que é exatamente esse tal de arrependimento que leva à salvação? E aqui a definição central é bem fascinante para dizer o mínimo. O arrependimento não é apresentado como uma coisa que a gente simplesmente decide fazer. Não é uma força de vontade. É descrito como uma graça evangélica, ou seja, um presente, um dom. A ideia aqui é que o Espírito Santo é quem primeiro dá a capacidade para a pessoa enxergar o tamanho real dos seus próprios erros. E esse dom, essa capacidade de enxergar, é o que dá o start numa verdadeira reação em cadeia. Pensa só, tudo começa com essa percepção do erro. Isso leva a pessoa a exercer fé em Cristo, vendo nele a solução. Essa fé, por sua vez, gera uma tristeza que é genuína, uma espécie de ódio pelo próprio pecado. E daí para frente, isso impulsiona a pessoa a buscar perdão e, o mais importante, a se comprometer a andar por um novo caminho. Ok, a gente já definiu o processo no papel, né? Mas e na prática? Como é sentir isso? Como é essa experiência? É isso que a gente vai ver agora na nossa terceira sessão. Vamos mergulhar nessa transformação interna que o arrependimento provoca, tanto no lado emocional quanto no psicológico. Uau! Essa citação de Ezequiel é forte, né? É bem intensa. Ela ilustra de um jeito muito vívido o tipo de sentimento que é descrito como parte de um arrependimento genuíno. Não é só um remorso leve, sabe? É uma repugnância profunda pelas próprias ações. A expressão usada é ter nojo de si mesmo, o que é bem impactante. E essa tristeza, segundo Deus, não tem nada de passiva. É o contrário. O apóstolo Paulo a descreve como um verdadeiro motor para ação. É uma tristeza que gera um desejo enorme de corrigir o que foi feito de errado, que gera indignação contra a própria falha e um zelo, uma vontade de fazer a coisa certa. Resumindo, esses são os frutos, as evidências visíveis de que alguma coisa realmente mudou lá dentro. E tudo isso nos leva por uma mudança de perspectiva que é fundamental. A de que o arrependimento não é um evento isolado, um momento único. É uma jornada. A lógica por trás disso é a seguinte. Segundo essa doutrina, todos nós carregamos o que a Bíblia chama de o corpo desta morte. É uma metáfora, claro, para nossa inclinação natural ao erro. E justamente por causa dessa luta interna, que é constante, o arrependimento não pode ser uma coisa que acontece uma vez só. Ele acaba se tornando uma prática, quase que diária, que se aplica a cada falha que vai sendo reconhecida na vida.
Olha que detalhe poderoso nessa frase do apóstolo Paulo. A escolha de palavras dele. Ele não fala no passado, tipo, eu fui o principal dos pecadores. Ele usa o presente, eu sou. Isso é muito significativo, porque ilustra perfeitamente essa ideia de uma consciência contínua da própria necessidade da graça. Mesmo para alguém numa posição de liderança, de maturidade espiritual. E, finalmente, chegamos ao grande porquê de tudo isso. Qual é o propósito? O que é que impulsiona um processo que é tão intenso e, como a gente viu, tão contínuo? Qual é a promessa no final do caminho? Aqui a gente tem dois absolutos, dois pontos que são a base de toda essa estrutura. De um lado, a ideia de que nenhum erro, por menor que pareça, deixa de merecer condenação. É uma visão bem séria sobre o pecado. Mas, em contrapartida, do outro lado, vem a promessa. Nenhum erro, por maior que tenha sido, é tão grande que não possa ser perdoado para quem se arrepende. E essa certeza, essa balança, que transforma o arrependimento de algo pesado em uma mensagem de esperança. E a promessa não é de um perdão meia-boca, não. É de uma purificação total. Essa imagem que Isaías usa é muito poética, muito forte. Ela transmite a ideia de que o perdão não é parcial. Pensa nas manchas mais difíceis de tirar. O vermelho escarlate, o carmesim. A promessa é que elas podem ficar brancas como a neve. É uma renovação completa, um recomeço de verdade. E tudo isso nos deixa com uma última questão, uma grande reflexão. Pensa bem, se o perdão é uma garantia para quem se arrepende, então por que se esforçar tanto para mudar? Qual é o propósito do esforço? Como é que se equilibra essa ideia da graça, que é um presente, com o nosso empenho, a nossa luta para viver de um jeito diferente? Esse é o grande paradoxo que fica no coração dessa doutrina. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa análise.